Fala, torcedor São Bentista! Está começando mais um podcast Papo São Bentista. Mais um podcast com derrota. São Bento não consegue vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. Perdeu mais uma vez, dessa vez para o Londrina, jogando no Estádio do Café. Derrota por 1-0. 5 jogos do São Bento na Série C. Apenas um ponto conquistado diante do Ipiranga. E muito desânimo na torcida do São Bento após mais esse resultado negativo. Se falava sobre o time estar vindo com os reservas nessa partida, o que não aconteceu. Tivemos os titulares e ainda assim não conseguimos o resultado. E preocupa muito a situação do São Bento. No episódio de hoje, pessoal, eu não vou ter a presença do Eury, não teremos a presença do Eury. Vocês devem estar acostumados, em todo episódio, ter sempre o Eury aqui participando, obviamente, o podcast feito por mim e por ele. A gente foi uma ideia nossa, a gente começou desde o início, ambos ali juntos, nesse papo sobre os jogos do São Bento, que tem dado certo. A gente tem trazido convidados, como foi no último episódio que nós trouxemos o Castor. Mas o motivo do Eury não estar presente no episódio de hoje é devido a uma viagem que ele fez. Ele está na praia, Muita gente foi para a praia nesse fim de semana prolongado. O Eury também foi. E ele até se prontificou a estar gravando de lá, mas eu mesmo achei por melhor que ele não fizesse isso. Ele teria dificuldades para assistir o jogo, uma vez que ele estaria com a internet ruim. Além de, é muito chato, pessoal? Você tá na praia tendo que parar para ver jogo, em vez de curtir ali, seu momento, parar para analisar, que a gente faz análises aqui, E ainda por cima ter que reservar um tempo dessa viagem aí, que é curta, a viagem de um fim de semana, para estar gravando. Então hoje, podcast solo, estarei sozinho. Espero que não fique muito cansativo, até por isso o episódio de hoje deve ser mais curto. Não vou negar que também muito por conta de um desânimo muito grande que eu estou tendo para gravar esse episódio. Hoje o resultado me deixou triste, muito mais do que bravo, me deixou muito triste. A situação como um todo, para mim esse jogo contra o Londrina é um daqueles resultados que cai como uma bomba, no clube, na torcida, cai como uma bomba tudo isso pra gente digerir, porque acaba trazendo muita desconfiança, Acho que entra um pouco em xeque tudo do projeto do trabalho pós-pandemia, E eu vou falar um pouco sobre isso durante o programa, Mas basicamente, falando sobre o jogo, o São Bento começou com um esquema diferente, Entrou em campo com um 4-4-2, bem diferente. Tínhamos 4 atacantes em campo, Tínhamos o Pablo, o Eric Luiz, o Juan e o Bambam em campo. Não tínhamos nenhum jogador, não tínhamos nenhum jogador meia, meia de criação no time do São Bento, que seria o caso do Igor, do Thiago Primão, do Rafinha. Nenhum desses 3 estava escalado, por opção do Edson Vieira, porque viajaram para Londrina, E além disso, tínhamos algumas novidades nas laterais, O Luiz Henrique Picuíra aparecendo na lateral esquerda, e também o Alisson, lateral direito, que tinha jogado a última partida, mas não tinha ido bem, Acho que ninguém esperava, uma vez que estivéssemos com o time titular, Vamos dizer assim, ninguém esperava o Alisson na lateral direita, Então, mas foi o que aconteceu. Alisson na lateral direita, Picuíra na lateral esquerda, Marcelo Sedensky na zaga junto com o Douglas Assis, aí o Macanhã no gol, Volantes com Fábio Bahia e Evandro, aí tudo normal, O Serginho ainda contundido, então normal a posição do Evandro, está aparecendo no lugar, E aí, como eu falei, na frente a gente tinha esse quarteto aí, mas para quem entende um pouco mais de esquema tático, acabou não mudando muita coisa, porque foi feito um 4-4-2, com os atacantes de lado recompondo, O Juan e o Pablo recompondo nas laterais do campo. Eles até jogavam ali pelas laterais, mas mais como meias, assim, meias pelas beiradas. Então eles recompunham a marcação para formar a primeira linha,
E na frente a gente tinha dois atacantes que eram atacantes mesmo, que no caso do Eric Luiz, né, e o Bambam, que é o centroavante, né. Então, na primeira linha, a gente tinha o Alisson, Douglas Assis, Marcelo Sedensky e Luiz Henrique Picuíra, a primeira linha, né, de 4 normal. Na segunda linha, a gente tinha Pablo, Evandro, Fábio Bahia e Juan, formando a segunda linha de 4. E aí na frente, a gente tinha Eric Luiz, da frente dessa linha, né, e Bambam como atacantes. Um time mais ofensivo do que a gente vinha tendo, né? Reclamávamos disso no último episódio, eu e o Eury, né? A gente falava o quanto estranho foi pra gente ver o São Bento enfrentar o Ipiranga com aquele jogo reativo extremamente recuado, com 3 volantes, e fomos pressionados ali até tomarmos um empate. E esse episódio repercutiu, a gente teve até comentário do ex-técnico do São Bento, Paulo Roberto Santos, né? Justamente questionando ali, né, o que eu e o Castor, que estava nesse episódio também, falávamos sobre usar 3 volantes, né. No caso, o Paulo argumentou sobre 3 volantes não tem problema, desde que tenham características de armação. E na oportunidade eu respondi para o Paulo, e falo aqui também, né, que não era o caso, né. A gente se bem que até tem, o Evandro até tem algumas características ali de armação, mas o grande problema era que, apesar de tudo, as linhas estavam muito baixas e aí a bola voltava a todo momento. O São Bento não conseguia ter saída de bola, não conseguia fazer jogo de transição, né, que é o que se espera de um jogo de contra-ataque, que você tem as linhas baixas, dificulte a criação do seu adversário e também consiga sair em transição, né? Sair com a bola rápida e chegar com força, né? Chegar às vezes com um número de jogadores maior do que o adversário para fazer o gol. E não foi o que aconteceu naquela partida. Todo mundo viu, o São Bento não tinha saída de bola, devolvia a bola para o Ipiranga e acabou sofrendo o gol de empate, que foi muito justo, como eu disse lá na oportunidade. E agora, parecido, né? Assim, o São Bento veio com uma proposta diferente, com mudanças no time principal, né? Como eu falei, nesse 4-4-2. Mas a gente olhou para esse time e falou, nossa, tá mais ofensivo do que contra o Ipiranga. Não sei se as críticas mesmo da torcida e da imprensa tiveram alguma influência nisso. Mas, primeiramente, essa surpresa do time principal, né? Mesmo com pouco descanso, mesmo tendo a partida de terça-feira contra o Taubaté, importantíssima, aí batendo na porta. Até surpreendi positivamente com isso, né? Porque eu percebi que realmente o Edson Vieira está levando a sério a Série C e que a gente precisava desses pontos. Acho que não foi no podcast, eu falei nos grupos aí, que o quanto era importante, né? A gente tá vencendo esse jogo contra o Londrina, porque é claro que muita gente fala, não, mas agora são sempre finais, desde o ano passado, né? Todo jogo é importante. Sim, mas esse tinha um teor especial porque o Londrina tinha 5 pontos, o São Bento apenas 1. E o São Bento tinha perdido pontos para o Ipiranga em casa, né? E vencendo essa partida diante do Londrina, seguraria o Londrina com 5 pontos, iria a 4, entraria no bolo ali, provavelmente ultrapassaria o Boa Esporte, né? Voltava para o campeonato, recuperava os pontos fora de casa, né? Os pontos que foram perdidos. E eu sempre olhei para esses confrontos, né? Nas minhas análises mais íntimas aqui, eu considero que nesse Campeonato Brasileiro da Série C, a gente tem alguns grupos de times, né? A gente tem o grupo dos times que com certeza vão lutar pelo acesso, né? Que é o caso do Brusque, o caso do Volta Redonda e o caso do Criciúma, né? Aí a gente tem um grupo de times que provavelmente vão brigar para não ser rebaixados, né? Que é o caso do Londrina, do caso do Boa Esporte, o caso do Ipiranga, né? E o caso do São José do Rio Grande do Sul, até pelo jogo que fez lá contra a gente, apesar de agora não ter uma situação muito incômoda, eu acredito que o São José seja um desses times aí que vai brigar na parte de baixo. E não é nenhum grupo, né? A gente tem 4 times aí que devem brigar embaixo. Esses 3 que eu citei da parte de cima, temos o São Bento à parte, e tem mais um time sobrando, que no caso é o Tombense, que é uma incógnita. O Castor trouxe pra gente no último episódio a notícia de que o Tombense perdeu alguns jogadores, está perdendo jogadores, né? Foi finalista do Campeonato Mineiro e por isso está sendo assediado.
e trocou o treinador, não vem bem na Série C, né? Está neste momento na parte de baixo da Série C, mas tem alguns outros bons jogadores lá no elenco. Então eu acho que o Tombense é uma incógnita, pode brigar embaixo, pode brigar em cima, pode ficar no meio da tabela. É por isso que eu não consigo colocar hoje eles em nenhuma categoria aí desses grupos. Eles estariam no meio disso, né? Mas considerando isso, a gente sabe que os jogos contra esses times da parte de cima, né? E com esses 3 favoritos, Brusque, Volta Redonda e Criciúma, seriam muito difíceis. Mesmo jogando dentro de casa, seriam muito difíceis. Jogando fora de casa mais ainda. E seriam jogos para não contar com pontos, né? Nos jogos contra os 4 da parte de baixo, a gente teria os 4 em casa, os 4 fora, e aí que tá, né? Esses 4 em casa a gente teria que fazer os 12 pontos, vencer, né? Não tem condições de algo diferente disso. E fora de casa, contra esses 4, beliscar pontos. Eu até pensei, são 4 jogos, né, contra esses fora de casa, a gente precisa, né, empatar ali com 3, né, e tentar vencer um deles fora também. Que aí a gente totaliza aí só nesse campeonato contra esses times da parte de baixo 18 pontos. Precisamos de 21 para não cair, fica faltando pouco, né? Aí da onde a gente tiraria os outros pontos para não cair? Faltariam 3 pontos, né? Tem esse confronto contra o Tombense incógnita, tanto em casa quanto fora, que daria para fazer alguma coisa, pelo menos pontuar. E contra esses favoritos, né? Como eu falei, fora de casa já não contar com pontos, em casa também difícil contar com pontos. Mas uma vez que você tiver feito isso que eu disse, né? Tiver feito esses 18 pontos, aí você pega o Tombense, faz mais um pontinho, 19. Aí contra esses favoritos você pode fazer num jogo contra o Criciúma em casa, mais um ponto, chegar em 20, enfim. E chegar ali na pontuação necessária para não cair. Agora, o grande problema é que a gente já enfrentou, né, desse grupo dos favoritos ao acesso, a gente já enfrentou o Brusque em casa, é verdade, já perdemos. Já enfrentamos o Criciúma fora também, já perdemos. E desses faltaria apenas o Volta Redonda, né? Ainda teria os confrontos, claro, com o Brusque fora e com o Criciúma em casa, mas já tinham feito esses 2 confrontos. Dos times, né, com potencial para brigar na parte de baixo, a gente já enfrentou o São José na primeira rodada, já dissemos aqui no podcast que deixamos de fazer pontos, né, naquela situação, deixamos de aproveitar um adversário vulnerável, né, sabemos que poderíamos ter vencido aquele jogo mesmo com 15 dias de treino, né, perdemos pênalti e tal, então já enfrentamos eles fora, e já empatamos com o Ipiranga em casa, né? E hoje, contra o Londrina, era mais um desses jogos contra um time, entre aspas, que vai brigar na parte de baixo. E a partir disso, ficou aquilo, né? Que era dia de pontuar, como eu falei, fora, contra esses times, pelo menos um ponto, mas que a gente tinha aquela ambição de vencer uma dessas partidas e dar um up, né? E eu tava com esperança que essa vitória poderia vir hoje, e como eu falei, viria muito a calhar. Mas apesar dessa escalação diferente do Edson, aparentando estar um pouco mais solta e tal, a gente acabou mais uma vez sendo derrotado, e isso é muito grave. Confronto direto, você deixa seu adversário fazer 3 pontos, e a situação de São Bento ficou delicadíssima, né? No jogo o São Bento até começou bem, né, com essa postura. Eu senti o time sim mais solto, o time chegando, né, com condições de marcar sim, ainda com muitos erros básicos, errando passe fácil, entregando bola na saída, né, até um pouquinho mais melhorando em questões de entrosamento e tal, e acho que esse esquema até casou melhor com o São Bento do que o anterior. Não sentia o time tão recuado como antes, a ponto do Londrina encurralar o São Bento, mas ainda com alguns problemas, né, com o time, como eu falei, muito, às vezes em algumas situações entregando a bola para o adversário, correndo algum risco, mas o Londrina se mostrou também nesse jogo um time muito limitado, muito fraco realmente, muito, muito ruim, e criava pouco, né? Então mais uma vez o setor defensivo não sofreu do São Bento, pelo menos não no primeiro tempo. E o São Bento teve até as melhores chances aí no primeiro tempo. Animou bastante da torcida. A gente esperava um segundo tempo parecido. Eu fazia meus cálculos e pensava, olha,
A partir dos 30 do segundo tempo, o time deles vai se desesperar. E é nesse momento que a gente tem que ir para cima e conseguir o resultado, né? Geralmente a regra do futebol é assim, né? O Londrina apresentava muita calma para procurar os espaços ali, né? Mas essa calma iria se perder no momento que o São Bento já passasse de 30 minutos do segundo tempo e o time ainda não tivesse feito o gol. E aí acabar dando espaço, o São Bento, mesmo com esses 4 atacantes, né, como eu disse, em 4-4-2, mas com o São Bento com proposta de contra-ataque. E já tinha tido uma jogada no primeiro tempo, então poderia acertar essa jogada no segundo e, né, se fizesse o gol, venceria o jogo. E eu até achei que caminhava para isso ou um empate em 0-0, né? Mas no segundo tempo, o time do Londrina voltou melhor, o São Bento voltou ainda mais atrapalhado, errando mais passes. A partir da metade do segundo tempo, a gente sentiu o São Bento cansado, o São Bento lento, o São Bento de novo, assim como contra o Ipiranga, com dificuldade para marcar os jogadores, para recompor a marcação. O Londrina foi percebendo que estava melhor no jogo, foi gostando do jogo. Em dado momento, o alemão técnico do Londrina subiu as linhas, né, do time para que eles encurralassem o São Bento mesmo, e foi o que aconteceu. Eles começaram a encurralar aquilo que eu falei que não tinha acontecido no primeiro tempo, começou a acontecer no segundo. O Londrina começou a encurralar o São Bento e criar chances e mais chances, né? E o São Bento também, de novo, apresentando aquele problema, afastava a bola voltava para o Londrina e de novo um ataque contra a defesa. Eu acho que é o físico pesando. O Castor falou isso aqui no último episódio, que ele achava que era a perna, e acho que está bem definido que é realmente. O time começa com esse comportamento padrão aí nos segundo tempos das partidas, né? E provavelmente é isso, é o físico, sentindo físico, né? Aí o time não tem força, não tem ali tração para conseguir atacar e levar perigo, né? E passar perto de fazer o gol. Só vai tentando marcar, se arrastando para conseguir marcar e cada vez chamando mais o adversário até que sai o lance do gol, né? Já com 33 minutos do segundo tempo, né? Como eu falei, no ponto ápice do Londrina entrar em desespero. O Edson ainda com algumas alterações por fazer, né? Com 4 alterações por fazer e não fez. Isso é uma crítica. Eu acho que com o time cansado era hora de mexer, né? Mas é nesse momento que tem uma bola parada pro Londrina. O time do São Bento vem levando muitos gols assim, bola parada, né? O time do Londrina fez uma cobrança de escanteio e tem uma cabeçada. O Macanha faz uma bela defesa, quase queima a roupa, mas a bola volta para o meio da área e aí sai o gol, né? O jogador de Londrina completa com o goleiro de São Bento caído no chão. E o gol é desmontador, né? É óbvio. A 12 minutos do fim da partida, Londrina na frente e o São Bento vê sua estratégia ruir. Não tem força, não tem físico, não tem condições de tentar empatar o jogo, de tentar propor o jogo, né? O São Bento mal aguentava marcar. Aí o Edson faz algumas alterações, né? Tenta colocar ali sangue novo, coloca o Igor no jogo, né? Para ver se a gente consegue alguma coisa. O São Bento timidamente tenta criar alguma coisa, mas mais por conta do Londrina, que baixou as linhas e começou a tentar administrar o resultado. O São Bento conseguiu ciscar ali um pouco próximo da área do Londrina, mas sem levar grandes perigos. Até no finalzinho do jogo consegue ali ficar rodeando a área, fazendo cruzamentos ali, mas nada muito perigoso. O jogo acaba mesmo 1-0 pro Londrina. E aí é um pouco mais do mesmo, né? Como eu falei, é um resultado que cai, trazendo questionamentos, né? Trazendo muitos questionamentos sobre esse time, né? Como que esse time vai se comportar daqui para frente, se ainda é possível não ser rebaixado, e até mesmo se esse time tem qualidade suficiente, se esse time é bom, né? Se ele tem condições de disputar a Série C. Muita gente conversa e fala sobre essa questão do nível do Campeonato Brasileiro da Série C, ou comparado com o da Série A2. Muita gente fala sobre o time ser bom, mas não ter o físico adequado. Mas agora, né, depois de tantos jogos, né,
fica difícil usar esse tipo de desculpa. A gente já começa a pensar se realmente nós temos time para aguentar a competição, né? E o argumento é sempre, nossa, mas a Série A2 está bem. Mas eu trago um questionamento, né? Na Série A2 a gente, pós-parada, enfrentamos times ali que estão, ou não lutavam por nada, ou estavam na parte de baixo, ou no caso do Monte Azul, estavam totalmente desmanchados, né? Então, você tem ali o Atibaia, o Audax e o Monte Azul, né? Que foram nossas 3 vitórias pós-parada, como eu falei, contra adversários muito, muito fracos. E aí já começa a se pensar, né? O que vai ser de nós agora, terça-feira, contra o Taubaté, um jogo de mata-mata, valendo vaga na semifinal. O São Bento também sentindo um pouco psicologicamente devido a esse revés, mais esse revés na Série C. São Bento cansado porque voltou de ônibus agora de Londrina e depois vai, né, mal vai chegar em Sorocaba, vai ter que pegar outro ônibus por mais 3 horas e meia até o Vale do Paraíba para jogar contra o Taubaté. E já na terça-feira, né? Hoje, sábado. Então, maratona de jogos, o Edson optou por usar o time principal e mesmo assim não conseguiu, né, somar nenhum ponto sequer. E agora vai com esse time ainda mais cansado e ainda mais abalado para esse jogo do Paulistão, né? E querendo ou não, o Taubaté é o primeiro adversário forte da Série A2 que o São Bento vai enfrentar. Então fica aquele questionamento, né? Se esse Taubaté não é, assim, não vai acabar demonstrando talvez, né, com um nível mais próximo dos times que a gente está jogando na Série C, não vai acabar demonstrando o que a gente não quer ver, né? Que seria o pior cenário, que o São Bento, o time não tem condições, né? E acho que esse é o maior medo de todo torcedor, né? A gente quer que o time consiga resultados aí no Paulista 2, que consiga se superar e se classificar, e a gente consiga achar o porquê a gente não vence na Série C. Mas o que mais pega é essa possibilidade, né? De ser de fato por conta do nível do time, e eu acho que é a grande prova terça-feira contra o Taubaté. A gente vai descobrir, né, se é isso, se o time não vai aguentar e vai jogar como jogou na Série C, né, e acabar eliminado, né. E se for isso, infelizmente é triste, é sombrio e é nebuloso o futuro do São Bento. A Série D cada vez mais eminente, né? Agora, uma conta que a gente faz, dos times ali da parte de baixo, São Bento enfrenta em casa apenas São José, Boa Esporte e Londrina, né? 3 jogos, pode fazer 9 pontos se tiver totalmente 100% de sucesso nesses jogos contra esses times diretos em casa. Aí jogando fora de casa, agora, né, só tem o jogo contra o Ipiranga e contra o Boa Esporte, né? Só mais 2 jogos contra esses times fora. E ainda tem muitos adversários da parte de cima para enfrentar. E querendo ou não, restam agora apenas 13 rodadas para o fim da Série C. E nessas 13 rodadas, 39 pontos em disputa. A conta para não cair é 21, o time só tem 1 ponto, então precisa de 20 pontos em 39. Ou seja, mais de 50% dos pontos. Precisa fazer a campanha acima de 50% de aproveitamento, campanha de classificado, daqui para frente, sem esperar mais nenhum minuto. E como faremos isso, né? Temos um jogo com o Tombense no meio dos mata-matas contra o Taubaté no Paulista, onde a informação é de que o time vai todo reserva, nem sequer o Edson Vieira viajaria. E até vou dizer que eu acho que tem que ser feito isso, porque os jogadores não têm perna, não têm condição, não sei nem como vão jogar o primeiro jogo em Taubaté, e eles não aguentariam fazer ali 14 horas de viagem de ônibus, mais uma vez, para Tombos, que é uma logística terrível, né? Para poder fazer esse jogo, de repente, né, não vencer de novo e voltar pro jogo contra o Taubaté mais morto ainda, mais, né, numa situação mais complicada ainda. Então, assim, enfim, né, acho que
é preocupantíssimo, né? Como eu falei, precisa de milagre na Série C para não ser rebaixado, né? Já dá para dizer assim, precisaríamos de um milagre. E eu acho que coloca em xeque a qualidade do elenco, coloca em xeque o Edson Vieira, né? Como treinador. E a gente é muito grato por ele, pela arrancada na Série 2. Ele deu um choque motivacional num time que não conseguia resultado e acabou classificando esse time. Mas talvez depois que isso passou, hoje os seus esquemas não têm funcionado, né? Eu conversava com um amigo da imprensa, a gente projetava os mata-matas do São Bento. Se o São Bento tivesse um cenário adverso, sofresse um gol ali, né, no começo de um jogo, a gente não consegue imaginar esse time hoje pressionando, colocando intensidade, encurralando o adversário, dominando um jogo, né? Porque o São Bento só joga ali atrás da linha da bola, só joga marcando e recuado, e é o São Bento que é encurralado, e quando sofre gol nunca consegue reagir, nunca consegue sequer empatar o jogo. Então assim, não consegue, né? Não consegue jogar, não consegue propor, talvez até por culpa dos jogadores mesmo, que não tem o nível da competição, né? A gente sabe que a gente tem alguns destaques, mas tem muito jogador nesse elenco que chegou depois e com currículos péssimos, a gente falava sobre isso, e aí não tem como, a conta não fecha mesmo, né? Mas, enfim, a situação é que, diante de tudo isso, é muito difícil a gente imaginar, a gente defender o trabalho, né? Porque o resultado não vem e o jogo não muda, o São Bento não merece mesmo as vitórias, então é isso, né? Precisaríamos mudar, a gente não pode mudar todos os jogadores, então eu acho que já é hora para se pensar talvez em mudança no comando técnico, infelizmente. Gosto muito do Edson, mas sem os resultados não dá, né? Talvez, se a gente conseguir um resultado bom contra o Taubaté, conseguir a classificação, a gente mostre força, mostre esse time superando um adversário forte e com condições de brigar pelo acesso, e aí a gente entra em outras questões para justificar a situação na Série C. Mas hoje o que parece é que na Série C a gente tem adversários um pouco mais fortes e na Série 2 só pegamos adversários mais fracos, e até por isso que vem todo esse terror com esse jogo contra o Taubaté, que seria um adversário forte na Série A2, né? Bom, pessoal, hoje vocês vão cansar da minha voz, né? Vamos fazer só um giro da rodada aqui, né? Para ver a situação do São Bento na Série C, ver se teve resultado que ajudou. No grupo B, que é o grupo do São Bento, só tivemos 2 jogos, né? A derrota do São Bento, então, para o Londrina, por 1-0. E o empate entre Ituano e São José, 2-2 em Itu. Esse resultado foi bom, né? Porque segurou o Ituano aí com 5 pontos ganhos. E o São José também tem 7, né? Como eu disse, o São José acredito que ainda briga embaixo. E o Ituano começa a despontar, talvez, como um time que possa ser um dos times da parte de baixo. Também não consegue grandes resultados dentro da competição. Até agora foi só aquela vitória contra o Tombense na primeira rodada. Depois o time mescla derrotas e empates em casa, né? Como o de hoje. E olha só como é que seria importante vencer esse jogo, né? O São Bento teria 4, o Ituano tem 5. Colaria no Ituano, colaria no Ipiranga, que ainda joga na rodada, mas, né? Ultrapassaria o Tombense, o Boa Esporte. Então, assim, seria um resultado ímpar, né? E é muito triste que o São Bento não só não tenha feito esse resultado, como tenha permitido que o Londrina chegasse a 8 pontos, né? O Londrina, que deve ser um dos adversários, até pelo time, a gente viu o Londrina jogando aí, não foi bem, né? Então tem tudo para ser um time que vai brigar embaixo, mas o São Bento permitiu que chegasse a 8 pontos, o São Bento tendo ele 1 ponto hoje. Então quanto tempo vamos levar para alcançar esse Londrina, né? Se é que a gente vai conseguir alcançar, né? Então acho que passa muito na cabeça ser o torcedor do São Bento depois dessa rodada. Ainda faltam, né, Ipiranga e Tombense, Boa Esporte, Brusque, Criciúma e Volta Redonda para completar a rodada amanhã, mas passa muito pela cabeça do São Bento aquela síndrome de Mojimirim, síndrome de Joinville, síndrome de aquela queda livre que a gente cansou de ver no futebol nacional aí, né? O Icasa, o Guaratinguetá, Mojimirim, Santo André, São Caetano, times que despencaram, né? Dali da Série B até ficar sem série, né? E também caíram no estadual. Parece ser o que está acontecendo com o São Bento. Eu acho que não tem mais como a gente aliviar e dizer que não é isso. Parece ser, né? E
tá muito difícil de evitar que isso aconteça, né? Então, hoje, se é pra gente terminar esse podcast com algum tipo de voz de esperança, né? Algum tipo de luz, né, no fim do túnel, é pensar justamente no jogo de terça-feira contra o Taubaté, né? Como eu disse, um time encorpado, time que é bom, um time que liderou parte da competição, foi o primeiro time a se classificar. Tem jogadores de destaque, né? Tem o Giovanni Pavani, tem o David Batista, tem o Boquita, tem vários jogadores ali, o Dogão, que chegou aqui no São Bento. E esse time deles é um adversário forte, nível Série C, nível desses times que a gente está enfrentando na Série C e que a gente não consegue vencer. E agora o time está cansado, vai, como eu falei, vai enfrentar mais, né, 2 viagens de ônibus aí. Tá com o psicológico abalado, porque não consegue vencer e é lanterna, né, com toda a justiça do mundo na Série C. E é desse jeito que a gente vai bater o até numa quarta de final. Se esse time surpreender, né, conseguir um empate ou de repente até conseguir um resultado bom, pode ser que, né, a gente fica próximo ali de uma semifinal, e numa semifinal são 2 jogos para, quem sabe, conseguir um acesso no meio de tudo isso, né, seria sensacional, financeiramente, estruturalmente. E aí, quem sabe, se esse acesso vir do jeito que vier, né, a gente consiga motivação para conseguir reagir na Série C. Teremos ainda jogos no meio desses possíveis mata-matas no Paulistão. E esses jogos vão ser tão importantes, né? Não podemos deixar acabar o Paulista para pensar na Série C, né? Tem Boa Esporte, por exemplo, que é outro confronto direto em casa. Nessa momento faz 2 em casa depois do jogo contra o Tombense, né? Volta Redonda e Boa Esporte. Aí tem depois o derby, aí, o clássico contra o Ituano, como visitante, mas é aqui do ladinho, né? Então não tem viagem, e o Ituano tem se mostrado um time frágil também, né? Talvez esse jogo seja um confronto direto também. E aí que tá, né? Nesse jogo, por exemplo, a gente vai estar ali ainda no meio se a gente passar, né, de fase, vamos estar no meio dos jogos do Paulista. Então, vai precisar pontuar, fazer o máximo de pontos que puder e subir no Paulista para voltar para o segundo turno da Série C e fazer uma baita arrancada para evitar essa catástrofe que seria ser rebaixado para a Série D, o que hoje é eminente, né? Bom, pessoal, prometi que o episódio ia ser mais curto, justamente para vocês não se cansarem tanto, né? No próximo episódio o Yuri vai estar de volta. Foi só excepcionalmente neste final de semana. Até lamento por ele não estar aqui, acho que ele poderia agregar bastante, né, no debate. Às vezes eu vou para um lado mais pessimista e ele consegue ali ponderar, né? E a gente faz aquele contraponto. Mas hoje vocês vão ficar apenas com a minha visão. Agradeço mais uma vez a audiência de vocês, quem escutou esse podcast, quem está curtindo aí os vídeos, comentando, compartilhando nas redes sociais, né, mantendo esse projeto vivo. Agradeço a todos vocês e até a próxima.